Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E hoje, domingo, dia de reflexão livre, e eu gostaria então de falar com vocês sobre um aspecto. Qual aspecto? O aspecto de que a gente tem que se afastar daquelas pessoas que querem sempre nos colocar para baixo. Sabe aquelas pessoas que querem sempre nos colocar para baixo? Só que a gente tem que entender bem essa questão do afastar-se. Então é isso que eu quero refletir aqui também, né, nesta reflexão livre no dia de hoje. Vocês sabem que tem pessoas que vivem em sintonias pessimistas. É aquela pessoa que vive naquela sintonia pessimista. É aquela pessoa que vive emitindo aquela energia de negatividade. São pessoas que são incapazes de realizar as coisas. Quer dizer, na verdade, não é que elas são incapazes, elas sentem-se incapazes. Entende? Porque elas decretaram esta impossibilidade para elas. Então não é que elas são incapazes, elas sentem-se incapazes, elas se veem incapazes de realizar as coisas, de conquistar. E por isso que elas desenvolvem essa negatividade. Elas não enxergam potencial em si mesmas. Acreditam que tudo, absolutamente tudo, dará errado. Você conhece alguém assim? Aquela pessoa que não acredita em si mesma, aquela pessoa que, além de não acreditar em si mesma, ela pensa que absolutamente tudo vai dar errado. Qualquer coisa que ela pensa, ela já coloca milhões de obstáculos, porque tudo vai dar errado. E aí, quando você convive com uma pessoa assim, quando você tem contato com uma pessoa assim, por melhor que seja a sua ideia, por melhor que seja o seu projeto, por melhor que sejam as suas expectativas, prepare-se. Como canta Anitta, prepara agora. Prepare-se, porque você vai tomar um banho de água fria quando você verbalizar, quando você compartilhar com ela este seu projeto, esta sua ideia, por melhor que seja. Prepare-se para o banho de água fria que ela vai despejar em você. Ela sempre te coloca para baixo. Ela despeja todo o descrédito que existe dentro dela, a forma como ela se enxerga. Ela não consegue enxergar potencial nela mesma, então ela projeta nos outros. Ela projeta toda a negatividade que ela habituou-se a colocar nela e nas próprias ações dela, ela projeta também nas suas. E também tem toda uma questão até que considero de forma inconsciente e não por maldade, nesta negatividade que ela joga em você. É que como ela se vê, não é que ela é, como ela se vê de forma inferiorizada, incapaz para realizar as coisas, então ela precisa aumentar o número de pessoas no coro dos que desacreditam de si mesmos. É por isso que ela precisa jogar isso em cima de você. Ela precisa justificar e legitimar isso, esta atitude dela. Então ela precisa trazer você
para o partido dela, para o partido dos pessimistas, para o partido daqueles que apenas e tão somente ficam sentados na arquibancada, vendo a banda passar. É assim que essas pessoas agem. Essas pessoas querem que você também esteja na sintonia delas. É por isso que elas colocam você para baixo. É por isso que elas despejam esta negatividade em cima de você. Elas estão apenas projetando o que está nelas. E a forma como elas se enxergam. E muitas vezes, sabe o que elas vão dizer? Eu não sou pessimista. Sou apenas realista. Tem uma grande diferença em você enxergar a realidade com criticidade e duvidar de tudo como se tudo fosse dar errado. Tem uma grande diferença. Quem acompanha aqui o canal Ponto de Vista, sabe que jamais eu sou adepto de não olhar a realidade. Então, a pessoa que é pessimista, que vira e diz, não, eu não sou pessimista, eu sou realista. Não. Tem uma grande diferença entre você ser realista, ou seja, você olhar a realidade, encarar a realidade, e de fato, a gente só pode tomar alguma atitude quando a gente encara a realidade tal qual ela é. Não é isso que eu falo sempre aqui no canal, não é isso que eu sempre falo aqui nos vídeos, mas tem uma grande diferença entre encarar a realidade, posicionar-se diante dela e acreditar que tudo vai dar errado. Tem uma grande diferença. Uma diferença substancial nessa postura. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Aí você vai dizer o seguinte, mas André, veja bem, não tem como eu me afastar porque a pessoa trabalha lá comigo. Ela trabalha. Gente, eu não quero que você distrate ninguém. Eu não quero que você tenha uma atitude desrespeitosa. Com esta reflexão que eu estou fazendo, pelo amor de Deus, eu não quero que você tenha uma atitude desrespeitosa e coloque ainda mais para baixo uma pessoa que já se vê lá embaixo. Porque uma pessoa negativa desse jeito é porque ela se inferioriza, ela não vê potencial nela. E se você a distratar, você vai estar colocando para baixo uma pessoa que já se vê lá embaixo. Então, quando eu digo de se afastar, vamos entender bem este verbo. Apesar do verbo que eu estou usando aqui é o afastar-se, eu acredito que é o seguinte. Tem pessoas que de fato não acrescentam nada na nossa vida. Não acrescentam absolutamente nada na nossa vida. E que se a gente se afastar delas, aquela coisa, tanto fez ou tanto faz. Você não precisou destratar, você só se afastou daquela pessoa, porque aquela pessoa só queria por maldade, por maldade, puxar você para baixo. Então você optou por se afastar dela. Agora, tem aquelas outras que não. Aquelas outras, que é o caso que eu estou refletindo aqui, de pessoas que já se enxergam inferiorizadas. Elas habituaram-se a duvidar de si mesmas. Foram cristalizando isso dentro delas e por isso projetam em você, porque elas querem que você faça parte do partido delas. Não é? Quando a gente está numa situação, geralmente a gente quer puxar a pessoa para o lado da gente, até para justificar e legitimar a nossa postura, o nosso comodismo. Então a gente precisa aumentar o número de adeptos, as pessoas que concordem e que estejam ao nosso lado. Se o seu colega de trabalho é assim, André, como que eu vou me afastar que todos os dias eu tenho que estar aí ao lado dele? Então é o que eu estou dizendo, não vá destratar a pessoa, não vá desrespeitá-la, mas é simplesmente aqui o afastar-se. É você, então, agora, saber o que está acontecendo. Ao encarar a realidade, agora eu estou olhando a realidade. Talvez
esta seja a realidade desta pessoa, ela já se coloca numa posição inferior. Então agora eu mudo a chave como eu a enxergo. Eu não vou absolutizar o que ela me diz. Porque quando eu absolutizo o que ela me diz, eu acredito no que ela me disse. E se ela jogou um balde de água fria, se ela quis me colocar para baixo porque ela é negativa, e eu abandono meus projetos, abandono minhas ideias, por melhores que elas sejam, porque aquela pessoa sempre está colocando empecilho, sempre está colocando obstáculos, sempre está colocando negatividade. Agora eu tenho uma nova, o afastar-se aqui me coloca numa nova chave de leitura da própria pessoa. Agora eu consigo enxergá-la, eu consigo enxergar o que de fato está por detrás dela. É que na verdade ela se tornou pessimista desse jeito porque ela se inferioriza. Então ela despeja em mim, ela projeta em mim o que na verdade está com ela. Então o afastar-se não é eu desprezá-la. O afastar-se é simplesmente agora eu coloco um filtro. Eu não vou deixar que o que ela está dizendo me influencie. Porque eu entendi a situação dela. Eu não estou desrespeitando, eu não estou destratando, eu não estou, dando um gelo nela. Eu simplesmente coloquei um filtro nas informações que ela me dá. Naquela coisa negativa que ela joga em cima do meu projeto, da minha ideia, eu coloco um filtro. Isso é o afastar-se. Eu aprendi a filtrar o que vem dela, porque eu olhei a realidade. Eu agora tenho uma criticidade diante disso, e eu aprendi a filtrar essas informações, a filtrar esta negatividade. E aí, eu já contei isso em alguns vídeos, mas eu acho que isso se adequa bem, essa historinha, se adequa bem à minha reflexão de hoje, a questão das formiguinhas. As formiguinhas que caíram no leite e lutavam e nadavam pela sobrevivência, nadavam. 4 formiguinhas caíram no leite e nada para querer vencer. Até que uma delas disse, desisto, e afundou. As outras 3 olharam para ela. Aí, continuaram nadando, e após mais 10 minutos, uma outra disse, de fato, não dá, nós não vamos vencer. E afundou. Restaram 2. Que continuaram nadando, até que após mais 10 minutos a outra disse, eu estou exausta, nós jamais sairemos daqui. E afundou. E a outra continuou, nadando, até que depois de mais 10 minutos, na beirada do canecão, começou a se formar nata. E esta formiguinha então foi até lá, subiu na nata, apoiou-se na nata, subiu pelo canecão, desceu e foi embora. E seguiu seu caminho. Por que essa formiguinha conseguiu isso? Sabe por quê? Simplesmente porque ela era surda. Eu acho fantástica essa história das formiguinhas, porque as pessoas pensam, porque ela foi determinada, porque... Não. É muito mais simples do que a gente imagina. A gente que floreia muitas vezes a história da formiguinha, porque ela foi determinada, porque ela teve coragem, porque ela teve perseverança. Não. Simplesmente ela não ouviu o que as outras diziam. Ela não se deixou, portanto, influenciar por toda a negatividade do nós não vamos conseguir. É muito leite. Muitas vezes o afastar-se de pessoas que querem nos colocar para baixo é isso. É saber colocar os filtros nos nossos ouvidos, nas informações que recebemos, para não nos deixarmos influenciar, para não começarmos a desacreditar em nós mesmos,
porque senão a gente vai sentar como elas. Nós iremos sentar na arquibancada e vamos ver a banda passar. Vamos ver a banda tocar e não estaremos tocando na banda. Ficaremos sentados na arquibancada da vida. E a gente tem que tocar. A gente tem que tocar. A gente tem que acreditar. Se não acreditarmos em nós mesmos, quem acreditará? Se não lutarmos por nossos projetos, quem lutará? Se não arregaçarmos as mangas e corrermos atrás dos nossos objetivos, quem o fará? Faça isso. Você merece. E você pode. Você consegue. Acredite. Gente, muito obrigado. Inscrevam-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir. Participe do blog Ponto de Vista e de todas as sessões que constituem aqui o canal Ponto de Vista no YouTube. Muito obrigado e um forte abraço.